E aí, retomando, né, a segunda parte, para a gente tratar agora de alguns apócrifos mais especificamente. Como eu havia falado, existe, né, um conjunto de escritos que a gente considera como os apócrifos, né? Como eu havia falado, né, a gente tem do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eles foram reunidos, né? E aí saiu uma versão, né, uma versão completa, embora apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Então já tinha uma versão, várias versões, né, digamos assim, desses textos que foram publicados da década de 70, 80, 90 para cá, e aí foram surgindo, né, de várias publicações e foram sendo recolhidas, reunidas e tal. A gente já tem edições dos manuscritos do Mar Morto, edições completas publicadas. A gente tem publicadas traduções dos escritos apócrifos, na sua grande maioria. Uma das primeiras versões que eu adquiri é uma coletânea que saiu também na década de 90, em que vinham vários textos, né, separados dos evangelhos apócrifos, alguns da infância de Jesus, outros dizem respeito à paixão e tal. Então esses textos foram sendo publicados esparsamente, assim como os manuscritos do Mar Morto. E aí essa versão que eu estou falando aqui é uma Bíblia, né? Foi feita uma outra Bíblia só com textos apócrifos. Se a gente tem uma Bíblia oficial, canônica, né, uma católica, uma protestante, a gente tem uma Bíblia só de textos apócrifos, que é do Antigo e do Novo Testamento. Eu vou só citar alguns para a gente ter uma clareza de quantos textos são e de que eles falam, né? Entre os textos judaicos, chamados judaicos e pseudepígrafos, a gente tem primeiro e segundo livro de Adão e Eva, livro dos segredos de Enoque, que eu vou falar daqui a pouco, livro da ascensão de Isaías, conto dos patriarcas, martírio de Isaías, Melquisedeque, testamento de Abraão, Assunção de Moisés, que eu tinha falado que foi citado, né, pela carta de Judas, testamento de Abraão, Assunção de Moisés, outro livro de Enoque, são 2 livros de Enoque, o testamento dos 12 patriarcas, testemunhos de Gade, hino da pérola e por aí vai, né? Só do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, já fazendo referência a Jesus, a gente tem os livros da infância de Jesus. Se a gente for prestar atenção, no Novo Testamento a gente tem 4 evangelhos, né? 3 são chamados sinópticos, porque eles são colocados um ao lado do outro, eles dizem praticamente a mesma coisa. E um que não é sinótico, que é o Evangelho de João, porque traz outras, né, formas de falar sobre Jesus que são mais místicas, né, mais teológicas. E desses evangelhos, apenas 2 falam um pouco sobre a origem de Jesus, que é o Evangelho de Lucas e o de Mateus. Na verdade, os textos mais antigos só falam da vida de Jesus a partir do batismo até a sua morte e depois ressurreição. Não existia um texto sobre a infância de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre o rei mago, nada disso. Boa parte desses textos foram surgindo por curiosidade dos discípulos, e aí foram surgindo narrativas. E aí a gente tem alguns textos que explicam que José, alguns dizem que José, nesses textos, né, apócrifos, José já era casado e tinha sido viúvo, e aí quando ele casou com Maria, ela ainda era muito jovem, e aí por isso que José já tinha filhos, e aí daí a Bíblia fala de irmãos de Jesus, então seria uma justificativa. E alguns desses textos falam sobre milagres de Jesus, ou traquinagens, né? É até engraçado Jesus fazendo traquinagem, tipo assim, Jesus juntava barro, formava uns passarinhos, batia palma, e esses bolinhos de barro se transformavam em passarinhos. Ou que Jesus transformou crianças em bodes, ou que um menino morreu e Jesus ressuscitou. Então são essas histórias, né,
que são apócrifas, ou seja, são histórias que parecem muito mais fantasias, esses primeiros textos apócrifos vão falar sobre essas traquinagens e essa vida da infância de Jesus, que era um mistério, né? Ninguém sabia. Então tem o livro da infância do Salvador, a história de José o carpinteiro, o evangelho árabe da infância, o evangelho do pseudo Mateus e do pseudo Tomé. Inclusive, esses evangelhos vão falar sobre a morte e a assunção de Maria, né? Coisa que é uma crença, né? Um dogma da Igreja Católica, vão ser encontrados em apócrifos que tratam justamente disso. O nome dos reis magos, né? O nome do soldado que enfiou lança em Jesus, algumas coisas assim que, né, não aparecem nos evangelhos, mas os apócrifos vão tentar, né, dizer de onde vem, o que são, né, quem são, nomear, dar nome às figuras. E aí, por exemplo, é o caso da morte e assunção de Maria. Isso vai estar no evangelho apócrifo, chamado Proto-Evangelho de Tiago, né, que vai falar sobre isso, e o Evangelho de Mateus, da infância, né, de Jesus. Então esses textos vão trazer essas curiosidades da época, né, para o povo judeu. O povo judeu e o povo cristão, né, porque alguns judeus que se tornavam cristãos porque se convertiam. E aí tem uma série de outros, tem a descida de Cristo aos infernos, aí tem o Evangelho de Pedro, o Evangelho segundo Tomé o Dídimo, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Valentim, o ciclo de Pilatos, que fala justamente o que aconteceu com Pilatos após a morte de Jesus, né? Como foi a vida dele, que forma ele morreu, como é que morreu Herodes, né? Então essas curiosidades vão aparecer nesses textos apócrifos. Uma declaração de José de Arimateia, uma carta de Jesus a um rei Agbaro que pede um milagre e Jesus concede, né? E vários apocalipses, né? Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, de Abraão, de Moisés, de Elias, de Pedro e de Tomé. Então veja aí, né, a quantidade absurda, né, de textos que vão falar sobre coisas que a Bíblia não fala, né? E que daí vão virar tradições, né? Vão passar na Idade Média, né, e na modernidade como conversas de bastidores, né? E que vão, né, garantir, pelo menos para algumas crenças dentro do catolicismo, uma certa verdade, né, digamos assim, uma legitimidade para algumas crenças. Beleza, e feito essa apresentação geral, né, e desses textos, e dizer como é que eles foram escritos e como foram descobertos, a gente vai especificamente agora para os textos, digamos assim, mais interessantes, mais curiosos e mais polêmicos, né? Que são os textos que eu escolhi para falar, que são dois especificamente do Antigo Testamento e pelo menos três do Novo Testamento. Vou falar um pouco mais detidamente sobre esses textos, o que é que eles vão trazer, né, para essa discussão sobre os fundamentos, né, do cristianismo. O que poderia ter sido a igreja e o cristianismo se esses textos tivessem sido aceitos no cânone, se esses textos fossem reconhecidos como textos autênticos, né? O que seria do cristianismo hoje, do catolicismo, do protestantismo, como é que seria a visão da igreja, ou das igrejas, né, no mundo de hoje. Lembrando que boa parte de crenças que a gente tem em várias comunidades cristãs hoje, né, estão presentes nos textos apócrifos. E desses grupos, né? Por exemplo, os Testemunhos de Jeová, eles têm crenças, têm algumas ideias que são ideias de vários grupos do primeiro século. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová não acreditam que Cristo é Deus. Eles acreditam que Cristo é como se fosse um Deus menor, né? Ele é um filho de Deus, mas não é Deus. Não tem divindade. Então, essa crença é uma crença dos ebionitas, é uma crença dos arianos, etc., né? Tem uma outra crença dos Testemunhos de Jeová, que eles acham que o Espírito Santo, né, a Trindade, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito, o Espírito Santo não seria Deus, não seria uma pessoa, seria uma espécie de força, de energia, né, e não uma pessoa como a gente concebe, né, no catolicismo e no protestantismo em geral.
Então essa crença dos Testemunhos de Jeová é uma crença que vem dos macedonianos, que era um grupo do século II, século III depois de Cristo, que também tinha essa visão. E várias outras, né? Então a gente tem essa gama de movimentos que influenciam ou então ressurgem, né? Sem que nem os textos tenham vindo à tona, né? Para você ver como é interessante essa diversidade do cristianismo. Então, o primeiro texto que eu ia falar é sobre o Evangelho o livro de Enoque. Não é o Evangelho, é o livro de Enoque. É um livro do Antigo Testamento em que fala justamente de Enoque, que é aquele que eu citei no início, né, na carta de Judas. Enoque vai aparecer como dando uma profecia, né, falando sobre o fim do mundo e dos anjos de Deus que vinham. Tem dois textos antigos, por volta do século II a.C., até o ano 50, que é atribuído a Enoque. Outra coisa que a gente tem que lembrar, quando os textos são de Maria Madalena, de Judas, de Enoque, ou seja lá de quem for, essa atribuição para o povo antigo, para a antiguidade, isso não é um problema de falsidade ideológica, né? Não é uma falsa identidade. Os textos antigos, eles geralmente tinham o nome de um autor para dar o conteúdo, digamos assim, para referendar aquele texto, né, diante da comunidade. Então existiam textos que a gente tem hoje que são atribuídos a Paulo, que na verdade foram escritos na comunidade que Paulo, né, fundou. Então é essa a ideia. Textos que foram escritos na comunidade de Mateus, uma comunidade fundada por Mateus. Então esse texto vai receber o nome de Evangelho de Mateus, mas não necessariamente que tenha sido escrito de punho pelo próprio Mateus, né? Como a gente, né, sabe, uma boa parte da tradição é oral, e as pessoas que eram letrados, eles vão entrar no cristianismo bem depois. Embora tenha, né, a referência de que Paulo era um homem muito bem, tinha uma cultura muito profunda, Lucas também, que era médico, né? Mas outros apóstolos, como a gente sabe, Pedro era um pescador, né? Pedro não escreveu. Pedro tinha um secretário chamado Silvano, e isso ele diz na carta de Pedro, né? Pedro diz, por Silvano. Então a gente sabe que existiam escribas, existiam auxiliares, secretários, e também comunidades que, digamos assim, pegavam as tradições daquele seu fundador e transformavam num livro, num texto. Então a gente tem muitos textos que têm essa característica. E aí esse texto do Antigo Testamento que a gente vai falar, que é os dois, né? O livro de Enoque, ele é muito citado e já se fez um estardalhaço medonho sobre Enoque. Enoque é uma figura bem estranha, né? Porque Enoque ele aparece no Antigo Testamento e ele é arrebatado, né? Ele é levado num carro de fogo para o céu, assim como Elias. E aí uma série de mistérios, de lendas. Ele é citado muito pouco, né, no Antigo Testamento, mas aparece em dois textos, o chamado Enoque etíope e Enoque eslavo. Etíope é a língua em que foi escrita e o eslavo também. E aí eles trazem algumas ideias bem esdrúxulas, né, bem estranhas para a gente hoje, né, que Enoque vai contar o que aconteceu no período um pouco anterior ao dilúvio, né? Então ele vai falar que os anjos se apaixonaram pelas mulheres, né? Alguns anjos ficaram apaixonados pelas mulheres. A Bíblia fala um pouco disso, né? São os Nefilim. Mas no livro de Enoque ele vai desenvolver bem essa história, né? Então esses anjos se apaixonam pelas mulheres, né? Vão copular com essas mulheres e vão produzir filhos. Esses filhos vão ser os chamados gigantes, ou os Nefilim. E esses Nefilim são monstruosos, eles têm uma altura absurda, né? E aí eles saem devorando os homens, devorando animais. Aí é preciso que os anjos, né, Miguel, Gabriel, Uriel falem com Deus para castigar esses Nefilim, esses gigantes. E aí isso gera uma série de situações dentro da história do livro de Enoque. Depois disso tem o dilúvio, né? O Enoque fala sobre isso. Interessante que se alguém conferir aquele filme Noé, né, o filme de Noé, ele traz justamente um pouco dessa história dos Nefilim, né? O filme de Noé começa, que é com Kenneth Branagh, não, o cara que fez o Gladiador, né? Ele é o Noé da história, mas antes começa com a história do Enoque, que é
esqueci quem é o ator, mas é muito conhecido. Então, no livro de Enoque vai falar justamente disso que aparece lá no filme Noé. E aí também tem uma série de viagens que Enoque vai fazer aos céus, né? Ele vai até o 7º céu, levado pelos anjos. E inclusive aparece aqueles grupos que são ligados à ufologia, dizem até que isso é uma referência de que talvez Enoque tenha sido levado pelos ETs, né? Os alienígenas tenham carregado Enoque. Não, em vez de um arrebatamento, né, a gente foi uma abdução, né? Então essa ideia está muito presente tanto no primeiro quanto no segundo livro de Enoque. Então é um livro muito misterioso. Alguns dizem que ele é o livro que traz as tradições da Kabbalah, né, da mística judaica, e por isso que ele é tão importante, por ter essa ideia das viagens celestes de Enoque, por ter a história dos gigantes, por ter a astronomia, né, ele vai falar sobre como é que funcionam os planetas, quais são os anjos que estão, né, conduzindo os planetas, e sobre a astronomia, sobre os anjos, sobre as viagens e o arrebatamento final dele, né, quando ele vai viver com Deus lá no paraíso. Então esse é o livro de Enoque, os dois livros de Enoque, né, que é o livro dos segredos de Enoque e o livro de Enoque somente, né, com esse título. Então essa é, digamos assim, o conteúdo, né, que traz o livro de Enoque e vai aparecer no filme Noé, né? É bom depois dar uma conferida. Tem um outro livro do Antigo Testamento que na verdade não é um livro, mas é um conjunto de referências que o pessoal vai fazer a Lilith, que é considerada a primeira esposa de Adão, né? Diz que Adão antes de Eva tinha uma esposa que era muito rebelde, que é Lilith. E depois Lilith vai ser considerada um demônio, né? Ela vai ser colocada na condição demoníaca, né? Uma espécie de figura da noite. Alguém pergunta, existe algum livro de Lilith? Existe uma escrita posterior que alguém fez, né? Atribuiu, disse que era, mas não dessa época antiga, né? As referências a Lilith que a gente tem são do livro Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, que é uma epopeia da Mesopotâmia, né, que fala justamente sobre, tem umas referências lá, tem uma referência no profeta Isaías, né, capítulo 34, versículo 14, em que Isaías fala sobre as criaturas da noite que se atribuem-se, né, atribuem-se à figura de Lilith, né, os filhos de Lilith. E assim, algumas referências muito esparsas, mas não é um livro, né, pelo menos até onde eu conheço, até onde eu sei, né, tem uma porrada de livro aqui, mas já procurei, e o livro de Lilith que eu já vi como referência, na verdade é algo que foi escrito depois para juntar essas lendas e tal e dar uma história para Lilith, né? Mas assim, a gente tem pouca coisa referendada. Então, e a gente tem um outro livro do Antigo Testamento, além de Enoque, e essa referência a Lilith, a gente tem um livro que é a Assunção de Moisés, que vai falar, é Moisés falando com Josué, dando as últimas instruções antes dele ser arrebatado, ser, né, assunto ao céu, né, levado, né, por Deus aos céus, porque Moisés, né, e aí na carta de Judas vai falar sobre essa assunção de Moisés, em que o diabo e Miguel vão brigar pelo corpo, né, de Moisés. Então tem esse texto, a assunção de Moisés, mas não fala tudo o que a carta de Judas vai falar, né. Então essa é a referência. Tem vários outros, né? A gente não vai citar todos, porque né, seria uma live para cada um. Do Novo Testamento, agora eu vou falar realmente do grosso aqui, do principal, né, do essencial, que é os livros de Tomé, de Judas e Madalena, né? São esses três, digamos assim, que tiveram maior repercussão e que são mais interessantes, curiosos para que a gente possa conhecer. De Tomé, a gente tem 3 textos referentes a Tomé, a figura de Tomé. Vocês conhecem Tomé como aquele apóstolo que negou, né, que só acreditava que Jesus tinha ressuscitado se colocasse, né, a mão lá na parte onde Jesus recebeu a lança, né? E Jesus vai e dá uma lição de moral nele, né? E diz, benditos aqueles que não viram e creram, né? Porque Tomé só acreditava vendo, né? Então Tomé tem 3 textos. Tem um texto sobre a infância de Jesus, chamado Evangelho do Pseudo Tomé, que é bem curioso, né? E traz essa ideia de que Jesus
era um menino sapeca e fazia milagres, e ressuscitou um menino e que matou outro, e que uma cobra picou Tiago, Jesus bateu palma ou foi cuspir no local e a cobra papocou e Tiago ressuscitou. Então são essas crenças, né? Essas ideias que aparecem nesse evangelho da infância de Jesus de Tomé, né? Escrito por Tomé. Aí a gente tem o livro de Tomé o Atleta, que é um livro gnóstico, que traz, né, algumas referências a crenças secretas que Jesus vai revelar para ele. E por último, e mais importante, o evangelho de Tomé, que é conhecido como os ditos de Jesus, né? Que é um evangelho que vai trazer apenas Jesus falando alguma coisa. Jesus disse, né? Eu não estou nos templos, eu estou no interior de vocês, né? Rache uma lenha e lá você vai me encontrar. Então não buscar Deus fora, mas no interior. Essa é a ideia do evangelho de Tomé. E algumas críticas, né? São 114 ditos de Jesus que Tomé vai apresentar no seu evangelho. Ele é considerado um dos mais antigos, talvez mais antigo do que os próprios evangelhos que a gente tem na Bíblia. Ele é do século... A versão que a gente tem é do século IV, mas ele é atribuído a ser escrito no século II ou antes, né? E aí nesse evangelho de Tomé vai estar justamente esses ditos de Jesus. E se você pegar os ditos de Jesus de Tomé e acompanhar com os ditos de Jesus dos evangelhos, aí você vai perceber, né, a fonte comum, né? Dizer assim, existe uma fonte comum das coisas que Jesus disse, e elas foram distribuídas de uma forma bem igualitária, que você vai encontrar em Mateus, em Marcos, em Lucas e em Tomé. Então é a fonte comum dos ditos. Os ditos de Jesus, eles eram espalhados pelo mundo antigo, né? As pessoas referendavam essas palavras que Jesus disse. A própria Bíblia diz, nos Atos dos Apóstolos, que Jesus disse e fez tantas coisas que jamais caberiam nos livros escritos no mundo e tal. Então, para dizer que Jesus falou muita coisa, né? E nem todo mundo estava ali como repórter ou com caneta e papel anotando, né, para pegar isso. Mas existe uma tradição de ditos de Jesus que são chamados os ágrafos. Ágrafo é não escrito. Os ágrafos são ditos ou frases de Jesus que vão aparecer fora dos evangelhos. Que a gente acha que Jesus só está no evangelho, né, nos evangelhos. Mas aparecem citações de Jesus que vão aparecer. Uma nos Atos dos Apóstolos, quando ele diz que é melhor dar do que receber. Depois, né, não tem a referência imediata aqui, mas é um dito de Jesus que não está nos evangelhos, mas está nos Atos dos Apóstolos, que não fala da vida de Jesus. No mundo árabe, você vai encontrar também uma grande variedade de afirmações de palavras que Jesus diz. Então existem ditos, né? No Alcorão tem citações disso, na tradição islâmica tem isso, no Oriente tem isso. Eu tenho um livro que eu comprei recentemente, não está por aqui, que é um livro que fala sobre uma suposta ida de Jesus à Índia, né? Não sei se vocês sabem, tem uma tradição que diz que Jesus esteve na Caxemira, né? Que até inclusive tem um túmulo de Jesus na Caxemira. Então são crenças sobre Jesus que se espalham pelo mundo antigo, né? E que não estão presas à região do Oriente Médio, elas se espalham por toda parte, assim como as palavras de Jesus. Então essas referências são fundamentais. E aí que o Evangelho de Tomé vai ter essa grande importância por trazer esse conjunto de falas de Jesus que estão nos Evangelhos e algumas que não estão. Quando Jesus diz que é maldito o homem que é comido pelo leão porque ele vira leão, e bendito do leão que é comido pelo homem porque ele vira homem. Né? São frases assim. Tem outra frase de Jesus no Evangelho de Tomé, diz: sede passantes. Ou seja, a ideia de que nós somos peregrinos nesse mundo, né? Nós estamos aqui para ficar, né? Então essa ideia de que... Tem um outro momento no Evangelho de Tomé, que eu vou até pegar aqui, que é uma referência a Maria Madalena, né? Aproveitando a deixa, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, né? Disse-lhe Simão Pedro, esse é o último dito, o Logion, ou dito 114. Disse-lhe Simão Pedro: Maria, deve afastar-te de nós, pois as mulheres não são dignas da vida. Disse Jesus: eis que eu a levarei a tornar-se homem, para que se torne um espírito vivente igual a nós, homens. Pois toda mulher que se faz homem entrará no reino dos céus. Essa última frase do Evangelho de Tomé.
Agora não entendam mal, né? Ele está falando aqui no sentido de tornar-se homem, né? No sentido de que Maria, né? Mas, ou também no sentido dos homens, no sentido de que ela deveria se tornar masculino, não é isso. Mas que existia uma compreensão de que existia um grupo, né? Que era um grupo desses gnósticos, dos espirituais, os pneumáticos, e que eles eram considerados os homens por excelência. Então Maria, ela deveria chegar a essa condição através de Jesus. Ou seja, Jesus é aquele que revela aos homens essa possibilidade, né, essa condição de se tornar um ser vivente. E não simplesmente a distinção, né, sexual, né, meramente do gênero. Né, não é isso que está em jogo, até porque nessa época, né, essa questão não era dessa forma que era pensado. Então, esse é o Evangelho de Tomé. Os três, né, textos de Tomé. O Evangelho de Tomé, que é o que eu acabei de citar, o livro de Tomé, o Atleta, e o Evangelho da Infância de Jesus, do Pseudo Tomé. E interessante, né, como eu disse, esse texto de Tomé, o Evangelho de Tomé, ele vai aparecer no filme Estigmata. Né? Estigmata conta a história de uma garota que recebe os estigmas de Cristo, né, e começa a falar frases em aramaico e escrever nas paredes. E aí um grupo do Vaticano vem investigar, um padre que inclusive é meio descrente e tal. E o que ele vai descobrir? As mensagens que ela está escrevendo são do Evangelho de Tomé e que elas falam sobre o fim da igreja, né? A igreja como instituição ia acabar. E aí aparece justamente aquela frase: rache um pedaço de lenha e lá eu estarei. Ou seja, Deus na interioridade das coisas do homem. E aí no fim, né, o filme faz essa referência ao Evangelho de Tomé. Beleza? Agora um evangelho também bem curioso, bem polêmico, é o Evangelho de Judas, né? Que é essa figura um tanto polêmica do ponto de vista da sua atuação nos evangelhos. Ele foi traduzido, né, pela National Geographic. Como eu disse, ele é um iniciado, né? Tem a ver com a ideia de que ele também é de um grupo dos gnósticos chamados de setianos, né? Os descendentes de Sete, aquele terceiro filho lá de Adão e Eva, que era uma figura do bem, né? Então, o que diz o Evangelho de Judas? Na verdade, o Evangelho de Judas ele começa com a narrativa do que vai acontecer no finalzinho da vida de Jesus, antes da morte. E ao contrário do que diz os evangelhos que a gente conhece, que Judas seria o traidor, se vocês pegar os evangelhos, Pedro aparece sempre como o primeiro nas listas e Judas como o último. Porque Pedro era considerado, né, a autoridade e Judas porque foi o traidor. Pelo menos 3 listas, Marcos, Mateus, Lucas, vai ter isso. Né? E nos Atos dos Apóstolos diz que Judas se jogou de um penhasco, né, e aquela coisa toda. No Evangelho de Judas tem uma outra versão dessa história. Que na verdade Judas era muito próximo de Jesus, ele estava muito ligado a Jesus, e Jesus vai ser aquele cara que vai revelar para Judas qual é o seu papel dentro do drama da salvação. Né? E aí ele é escrito em copta, né, no século II. Né? Copta é a língua, tem a ver com um egípcio, né, escrito em grego, com caracteres gregos. E o que vai acontecer? O Judas ele vai receber de Jesus algumas informações que aos demais Jesus não revela. Então ele justamente como a Cláudia Regine falou aqui, né, comentou, ele é um iniciado. Ele vai receber essas mensagens que Jesus vai dizer sobre o seu papel. E é interessante que se a gente for observar no livro, nos textos, né, no Evangelho, nos evangelhos que a gente conhece, a palavra utilizada para traição é uma palavra grega chamada, dita em grego paradidome, que significa entregar. Então você tem essa ambivalência, ele traiu ou ele entregou? Né? No grego mesmo já tem essa ambivalência. Então para dizer o quê? Que Jesus vai e revela para ele uma série de mistérios, revela sobre as origens do universo, sobre os arcontes, sobre Barbelo, né, sobre algumas ideias que são do grupo gnóstico, né, que são bem complexas, né, para a gente falar aqui. E aí Judas vai receber essa informação sobre os princípios, né, da humanidade, sobre essa ideia de uma origem feminina, né, do divino,
esse barbelo, essa ideia de barbelo, na verdade a barbelo, né, é a ideia de que a divindade a primordial, né, é uma espécie de Deus-mãe, né, uma deusa, né, uma divindade feminina que dá a origem, emana todas as coisas. Então é essa divindade que vai, digamos, se revelar através da figura de Jesus. E quem criou o mundo, né, é considerado um demiurgo, uma figura do mal, uma figura que está ligada à materialidade, embora a centelha divina esteja em nós. Então Jesus é um dos 7 anos, né? Jesus é como se fosse uma encarnação de 7, que revela para Judas essa mensagem. E ele diz, olha, você é quem vai fazer o papel principal, a sua estrela. Ele apresenta 12 estrelas e a 13ª é Judas. Você é quem vai conduzir ao caminho, né, correto. Ou seja, Jesus é o responsável por fazer com que Cristo seja sacrificado para que ele se revele. Então o papel de Judas não é traição, não é um papel ruim. Na verdade, ele tem um plano fundamental, porque sem ele, Jesus não poderia se revelar como ele realmente era. Né? Então essa ideia que o Evangelho de Judas, eu vou até citar aqui o finalzinho, para ficar bem claro isso. Judas disse a Jesus, olha, o que farão aqueles que foram batizados em seu nome? Jesus disse, verdadeiramente eu digo, esse batismo no meu nome, para mim, verdadeiramente eles oferecem sacrifícios a Saclas. Saclas é uma figura considerada uma divindade inferior, né, que acaba sendo a causa do mal. Mas tu, Judas, suplantarás todos eles, pois sacrificarás o homem que me veste. Teu chifre, não entendam mal, né, já foi erguido. Tua ira foi acesa, tua estrela brilhou iluminada, e teu coração se tornou forte. Verdadeiramente este último torna-se o governante, já que ele será destruído. E então a imagem da geração suprema de Adão será elevada, porque antes do céu e da terra e dos anjos, aquela geração que vem dos domínios eternos existe. Olha, tudo foi contado a ti. Ergue teus olhos e olha para a nuvem, e a luz dentro dela e as estrelas que a rodeiam. A estrela que aponta o caminho é a tua estrela. Então aí, pouco depois, finaliza o Evangelho de Judas, justamente com essa, né, revelação de Jesus, que Judas é aquele discípulo verdadeiramente fiel que vai cumprir o seu papel na salvação, né, no plano da salvação. Tem uma revista interessante, uma revista católica, né, de cultura católica, que tem um artigo que é bem interessante sobre isso, que é Judas na trama das realidades simbólica e diabólica, instrumento de Deus ou de Satanás? É do César Teixeira. Ele vai fazer uma análise, né, sobre o papel de Judas no drama da salvação. E aqui, como a Cláudia disse, né, 13º arcano da morte, vitória sobre a morte e ressurreição. Que é justamente esse o papel de Judas, fazer com que Jesus, né, revele, né, sua divindade, e assim seja a causa da salvação. E é justamente essa ideia do Evangelho de Judas, ou seja, uma outra versão do papel de Judas. A gente pode entender, mas isso não foi revelado, isso não tem relação com os canônicos e tal. A gente pode pensar, isso é uma outra perspectiva filosófica, né, nesse sentido, gnóstica, de qual papel realmente de Judas dentro desse grande drama. Até que ponto isso não é, né, a verdadeira compreensão do lugar de Judas. Não como um traidor, como uma pessoa, mas como alguém que também tinha um lugar e que tinha uma intenção, porque ele era discípulo, né? Ele sabia também o que estava ali em jogo quando Jesus vai ser condenado, né? E aí a Cláudia também faz algumas referências, né? Os chifres vêm de várias culturas como símbolo de grau iniciático, exatamente. Não é à toa que ele aparece em várias referências, né? Inclusive até Moisés, se vocês repararem, Moisés de Michelangelo, né? Aquela imagem de Michelangelo feita de escultura, tem duas pontas, 2 chifres, né? Alguns dizem que é uma figura meio diabólica, na verdade o chifre tem esse papel, né, de representar poder, força, né? E, como a Cláudia disse, o grau iniciático. Então não se espantem com os chifres, né? Nem sempre os chifres têm um aspecto negativo, né? Às vezes eles têm um aspecto positivo. Como, por exemplo, na cultura
dos povos celtas, né, em que existia a ideia lá do deus cornudo, né, que copulava com a rainha, né, e aí nesse período da Páscoa acontecia justamente essa que era a produção da vida, né, a geração da vida, né, essa ideia do deus cornudo, né. E para a gente finalizar, né, eu já falei sobre o livro de Enoque, né, os 2 livros de Enoque, falei sobre o Evangelho de Tomé e os outros 2 textos atribuídos a Tomé, falamos sobre o livro de Judas, e para finalizar a gente vai falar agora sobre o Evangelho de Maria Madalena, que eu considero, né, talvez um mais revolucionário, mais fundamental, e que talvez apontasse para nós o que seria hoje um cristianismo madalênico, né? Depois de muito tempo a igreja reconheceu, embora houvesse algum reconhecimento e ao mesmo tempo uma repulsa, né? Mas Madalena ela tem um papel essencial, talvez um dos mais importantes, que junto com Maria, né? A gente pode nem... Madalena está presente desde o momento em que ela, né, se torna discípula de Jesus, e talvez até antes, né? Ninguém sabe bem, até posteriormente, quando ela vai estar em todos os momentos da vida de Jesus, na cruz, vai ser a figura que vai ter uma proeminência diante dos outros apóstolos, porque numa cultura machista, patriarcal como a judaica, uma mulher nunca tem a palavra de verdade, ninguém nunca acredita numa mulher. E Madalena é aquela que é escolhida para ser, digamos assim, a primeira testemunha da ressurreição. Então isso já é, né, muita coisa. Temos que tirar da cabeça aquela ideia maluca, né, que foi uma deturpação, um erro gravíssimo feito pelo Papa Gregório, né, Magno, se eu não me engano, que confundiu uma figura no Evangelho que aparece como prostituta com Madalena. Madalena não era prostituta, não tem nada a ver. Inclusive ela é da cidade de Magdala, né, que é uma cidade muito rica, e tudo indica que ela era uma mulher rica, uma mulher que tinha posses, que tinha condições, e estava com Jesus não apenas, né, ali como uma coitadinha, digamos assim, né, mas como uma pessoa que tinha uma grande influência, né. Para finalizar sobre essa introdução, né, o Evangelho de Madalena, né, é lembrar que recentemente saiu um filme, né, até com o Joaquim Fênix, que faz o Coringa, né, em que fala um pouco sobre a vida de Maria Madalena e sobre a sua relação com Jesus, né. Existem várias ideias nos evangelhos gnósticos, né, em que Maria Madalena beija Jesus, tem uma relação muito próxima, alguns dizem que é esposa de Jesus. Isso Dan Brown, né, vai levar até as últimas consequências e tal. Não vou entrar nessas questões porque eu acho que isso, né, a gente pode ir verificando. O importante é que a gente conheça o texto do evangelho, é bem curtinho, né, entre os escritos de Nag Hammadi, né, que foram descobertos em 45, como eu disse. O de Madalena tem 2 páginas, infelizmente, se perdeu uma boa parte. Mas existem outras referências a Madalena, como eu demonstrei, né, no Evangelho de Tomé, no último Logion, né, o último dito de Jesus, e no Piscis Sophia também tem um diálogo com Madalena e Jesus, né, e o lugar que ela representa, né. O Evangelho de Madalena ele é um escrito gnóstico também considerado do século V e foi traduzido já agora, né, final do século XX, né, e ele é dividido em 2 partes, né. Ele tem uma parte primeira em que Jesus conversa com os discípulos e começa a revelar alguns mistérios, algumas referências sobre o universo, sobre a origem, né, espiritual, e aí Maria vai e fala, né, Maria Madalena vai falar. Como, né, em poucos momentos na Bíblia a gente, né, tem a figura de Madalena, mas não tem especificamente ela falando de uma forma, como é que a gente pode dizer, com conhecimento, como se fosse alguém que tivesse alguma coisa também a contribuir para o Evangelho, né, como se ela fosse uma pessoa que entre os discípulos se destacaria, né, contribuir nesse sentido, né, ela tem uma visão própria das coisas, não apenas uma seguidora que repete o que o mestre diz, como os outros apóstolos, né, e até mais consciente do que o próprio Pedro, que negou Jesus, ou do que Judas, que o traiu, né, pelo menos assim, o Judas que a gente conhece dos evangelhos. E aí Maria fala, né, os discípulos ficam um pouco tristes quando Jesus fala, porque Jesus faz uma série de referências aqui que são bem... E aí Maria vai falar na primeira parte ainda,
E Jesus vai revelar para ela sobre as potências, né? Vai falar como é que a alma vai subindo, né? Uma espécie de ascendência em relação às várias potências e que a alma tem que se confrontar, né? A ignorância, a ira, a cólera, etc. e tal. É o diálogo entre a alma e as potências. A cobiça, a ignorância e a quarta potência que aparece em 7 formas. Mas isso não é, digamos assim, o ponto culminante. O ponto culminante, considero eu, né, em referência a Maria, é quando Maria fala com Jesus. Jesus tem todo um apreço para o que ela diz. Jesus conversa com ela. E aí, de repente, André, que é um dos apóstolos, vai dizer, contestando Maria, né, ele diz: Pedro, por que essa mulher está dizendo essas coisas? Que arrogância ela achar que sabe mais do que a gente, que pode mais do que a gente, né? Então Pedro enfatiza. E Maria, nessa condição, chora e se arrepende, né? Fica triste porque André e Pedro, né, rechaçam a relação que Maria tem com Jesus e a conversa que ela tem com Jesus. E aí o que vai acontecer? O apóstolo Levi, né, que deve ser Mateus, né, ele vai dizer o seguinte: se o Senhor a estimou mais que a nós, quem és tu para desprezá-la? Levi se dirige diretamente a Pedro, que é o chefe, né? Que é a autoridade entre os apóstolos, né? Entre os discípulos. E aí Levi vai dizer justamente isso. Quem é você para, né, falar diante de Maria Madalena, que foi a mais estimada entre nós por Jesus? E aí Maria Madalena se apresenta nesse sentido como uma espécie de verdadeira iniciada, né? É aquela verdadeira discípula e que depois vai dar continuidade à sua mensagem, né? A mensagem do Salvador, que ela conhece muito intimamente. Por isso que os evangelhos, os textos apócrifos vão apresentar, os gnósticos principalmente, como Maria Madalena beijando Jesus na boca, né? Mas o beijo na boca tem a ver com intimidade, né? Eu não sei até que ponto a gente pode atribuir alguma relação de proximidade afetiva, mas com certeza, simbolicamente, significa a intimidade espiritual. Ou seja, Maria, uma iniciada, uma mulher que tinha um papel extremamente relevante. Não é à toa que ela vai ser a primeira testemunha da ressurreição e é chamada na tradição como apóstola dos apóstolos, ou seja, aquela que foi, né, a divulgadora primeira, né, e mais fiel da ressurreição. E aí, o Papa Francisco, né, recentemente vai resgatar essa importância de Maria Madalena no drama, né, na história da igreja, né, a importância que ela tem e como ela foi, né, foi injustiçada, né, pela igreja, por toda a história, embora paralelamente, né, existem muitas referências na Idade Média a Maria Madalena, né, algumas lendas, algumas crenças, né, sobre a figura dela, que talvez ela tenha evangelizado na França, né. E aquela ideia que é transmitida no livro do Dan Brown, né, sobre a relação mesmo de proximidade e da continuidade, né, da genealogia de Jesus. E é isso, né, o que eu queria falar sobre esses textos, né. E como a Cláudia mais uma vez reforça aqui, né, uma esposa sacerdotisa do Mestre Jesus, né. Tudo indica, né? Talvez hoje, se ela não tivesse sido tão injustiçada e tivesse sido melhor compreendida, a gente tivesse um cristianismo não petrino ou paulino, né? Eu digo até assim, o cristianismo petrino é o católico, o cristianismo paulino é evangélico, o cristianismo joanino é o cristianismo ortodoxo. Quem sabe a gente não tivesse um cristianismo madalênico, né? É justamente essa ideia, né, de uma revolução, e numa época em que nós estamos vivendo que as mulheres estão resgatando o seu verdadeiro lugar, a ideia de que ela seria realmente o Santo Grau, né? A ideia do Santo Grau que vai aparecer, né, em várias referências, vários livros, que em francês é Saint Real, né? Não sei se é francês ou é provençal, Saint Real, Santo Grau ou Sangue Real, ou seja, a divindade e a realeza da relação de Jesus e Maria e a sua genealogia. Bem, eu espero que tenha ficado claro, né, esses dois momentos, não sei nem quanto tempo deu, até depois vou conferir, e logo que for possível vou baixar, né, e colocar no YouTube, para a gente ter uma possibilidade de depois assistir com mais calma, né, discutir melhor, e depois saber o que vocês acharam, né, qual é a visão que vocês tem do que foi apresentado aqui, e a gente discutir isso nos comentários e tal,
e depois me dar um retorno sobre o que acharam dessa trajetória, né? Mas para esclarecer, em breve, quem sabe a gente possa ter momentos para fazer essa discussão mais apurada em algum ponto mais específico, em algum desses evangelhos, né? Eu agradeço quem pôde participar, a Cláudia Regina pela participação, né, bem constante aqui, dando várias indicações que eu talvez, algumas eu não sei, outras eu poderia esquecer, mas ela me ajudou muito. Eu agradeço a atenção, agradeço a participação e estamos aí. Quem sabe em breve a gente faz né, uma outra live para discutir só os manuscritos do Mar Morto e os essênios, né, que é uma outra coisa que também me cativa o interesse. Eu já venho acumulando livros sobre esses temas há uns 20 anos ou mais, né? Então por aí já dá para ter uma ideia. Eu não sou um especialista, mas eu quero provocar, instigar essa pesquisa, né? E a gente vai ter outros momentos para isso. Bem, pessoal, obrigado, boa noite para todos. Fiquem em casa, né? Fiquem em casa. E espero que essa pandemia traga não apenas esse voltar-se, né, para dentro, né, essa interiorização de cada um de nós, com todos os males também que ela traz, mas que ela possa fazer com que a gente mude também a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva, e veja como o cristianismo, né, pode ser plural, como existem várias alternativas para pensar a mensagem, a vida, os milagres de Jesus, e o que é que ficou, né, como legado de tudo isso, né. É possível ainda mudar muita coisa. Valeu, até a próxima.